E a figura do Arco Verde enquanto figura de poder eclesiástico, figura máxima nessa época. Me remonta a cidade que nasci, sem dúvida nenhuma, uma memória, né, que teve o nome de Arco Verde pela homenagem a Dom Arco Verde, mas e essa figura, quem foi Dom Arco Verde? Isso me perguntava, quem foi Dom Arco Verde? Porque chegou, ele sai do sertão de Pernambuco, né, e se promove, é promovido, né, a cardeal, o primeiro cardeal do Brasil, o primeiro cardeal da América Latina, e isso realmente me motivou muito a saber como se deram essas motivações políticas, essas articulações políticas que levaram a efetividade desse cargo para o Arco Verde. Mas Joaquim nasceu em Arco Verde, em uma família comum? Como era a família de Joaquim? A família de Dom Joaquim Arco Verde, né, era uma família abastada, né? Então, o pai de Dom Joaquim Arco Verde, o Antônio Francisco de Albuquerque Cavalcante, ele era um homem de posses, né? Então, de família dos Albuquerque Cavalcante, né? Então, família de poder econômico, e ele mandou os seus 7 filhos homens, que ele teve 9 filhos, mandou eles todos estudarem fora do Brasil, né? Aos 16 anos, o Dom Arco Verde, ele foi estudar na Europa. Então, família abastada que mandava os filhos estudarem na Europa, né? Por essa época. Isso é no século XIX, né? Final do século XIX. Século XIX, né? Século XX. Ele é padre já em 1870, né? Isso. Quer dizer, ele nasceu por volta de 1840. Ele nasceu em 1850. 50, né? Isso. 1850. Isso. Fez 100 anos outro dia, né? Um século no cardinalato. 100 anos outro dia, está com 150 anos de idade, se tivesse vivo. Ele estudou em Arco Verde? Não, ele estudou no colégio do Padre Rolim, Colégio Cajazeiras, na Paraíba. Cajazeiras. Padre Rolim, um grande educador dos sertões da Paraíba. Pois é, ele estudou lá. E depois é que ele foi enviado para a Europa para estudar lá, né, pelo pai. Né? E era uma vontade do seu pai que tivesse pelo menos 2 filhos padres, né? E aí ele não imaginava que o filho viesse a ser o cardeal. Essas coisas, fulano termina chegando em algum lugar. Mas qual é a importância de Joaquim Arco Verde na história do Brasil, da Igreja do Brasil? Da Igreja do Brasil. Tem importância? Tem, sim. Porque o fato de, às vezes, o fulano ser bispo, ele não consegue fazer muita coisa, né? É verdade. Bom, o Arco Verde, ele era articulado, um dos motivos que levou, sem dúvida nenhuma, ao cardinalato, ele era articulado politicamente, tanto dentro da Igreja Católica, ou seja, com a cúpula da Igreja Católica, né, em Roma, como também com o Estado brasileiro. Ele estudou na Europa, né? Estudou na Europa, estudou em Roma, isso, né? E lá se dedicou às ciências, foi descobrindo, teve mestres, né? Que, sem dúvida nenhuma, encaminharam. Ele era uma pessoa que tinha uma personalidade enérgica, forte, sabia o que queria e era muito afeiçoado pelas ciências. Sem dúvida nenhuma, o Arco Verde, ele vai com isso se destacar. Ele falava 4 línguas, né, fluentemente, e mais, assim, dentro dos registros eu encontrei 4, penso que o Arco Verde falava até mais que 4 línguas. Mas é interessante, lendo o livro, eu não senti esse padre muito religioso, não. Eu achava que ele rezava a missa, mas por obrigação, do que eu li no seu livro. Ele estava tão preocupado com outras atividades fora da igreja, não sei, eu não conheço muito, mas a sensação que eu tive... de forma que a gente vai perceber que o Arco Verde, nessa articulação política com as figuras do Estado e também com as figuras da Igreja, ele nos parece muito mais assim, um excelente gestor, né? É um excelente administrador. E no começo, inclusive, de sua própria caminhada dentro da igreja, antes de sair para São Paulo e Rio de Janeiro, ainda em Pernambuco, ele tem uma parte do livro que trata aí do ginásio pernambucano, ele disciplinando, educando, né? Isso fazia, sem dúvida nenhuma, parte do projeto político do Estado. Afinal de contas, ser diretor do Colégio Pernambucano era cargo de confiança do presidente da província. Sem dúvida nenhuma, né? E as relações políticas com o presidente da província eram estreitas, os documentos nos relatam isso.